Tá no ar. A Paraíba é terça-feira, 4 de maio de 2021 e a gente ao vivo em mais uma edição do seu Rede Verdade. Eu convido você a permanecer conosco aqui na programação da sua TV Arapuã. Você acompanha a partir de agora a gente trazendo as notícias lá de Brasília, inclusive tem CPI da Covid, tem paraibano entregando o relatório da reforma tributária. Aqui em João Pessoa tem novo decreto da Prefeitura de João Pessoa em relação às medidas restritivas do combate ao coronavírus. E eu converso com a senadora da República, Nilda Gondim, que está conectada aqui conosco, a quem eu já cumprimento nesse início de programa. Senadora, muito boa tarde, muito obrigado pela sua participação aqui no Rede Verdade. Seja muito bem-vinda. Boa tarde às amigas, boa tarde os amigos da Rede Verdade, desse programa tão conceituado, né? Boa tarde, meu amigo Luiz Torres e toda a sua equipe. Estou às ordens. Senadora, a senhora ocupou, né, a titularidade do mandato a partir do falecimento do senador José Maranhão em fevereiro. Está aí fechando ali os seus 90 dias, os seus 3 meses aí no exercício do mandato do Senado Federal. Geralmente o mandato, né, de um senador é de 8 anos. A senhora está aí com, na verdade, pouco menos de 2 anos, né, para fechar esse mandato. O que a senhora resolveu na sua agenda priorizar e destacar para que se marque para Paraíba esses 2 anos de seu mandato no Senado Federal? Ótima essa pergunta, Luiz, porque eu sempre direcionei o meu trabalho, quando deputada federal, para as mulheres, para as minorias, para os municípios, para as pessoas idosas, para as pessoas com alguma deficiência. Foi este o continuo no mesmo patamar, no mesmo direcionamento. Tanto é assim que estou lutando e vou lutar mais ainda para que a Defensoria Pública possa instalar, implantar aqui em João Pessoa a Casa da Mulher Brasileira. É realmente um projeto arrojado, mas um projeto que vai dar apoio, assistência permanente às mulheres vítimas de violências e que não se sentem à vontade, são, vamos dizer, encabuladas, tímidas, e lá ela vai encontrar segurança, apoio das delegacias das mulheres, acolhimento da Defensoria Pública e condições de viver sem essa ameaça de ser uma vítima proximamente de um marido algoz que vive a denunciar e a ameaçar e ela sem denunciar. Inclusive, falando, né, nessa questão da violência contra a mulher, a gente lamentavelmente acompanhou um episódio muito triste, muito forte, de uma jovem, né, pernambucana de Caruaru, que veio passar o final de semana aqui e acabou sendo assassinada. A polícia aí apura os detalhes desse crime todo. A senhora, analisando o arcabouço jurídico do Brasil, a senhora acha que existem instrumentos legais de fato hoje, a Lei Maria da Penha, a partir da Lei Maria da Penha, para proteger a mulher da violência, do feminicídio, e os responsáveis por violências nesse sentido têm ali as sanções e as punições adequadas, ou a senhora acha que o Brasil precisa avançar na produção dessas leis? Nós temos que avançar. Nós já conquistamos muito, Luiz. A Lei Maria da Penha é uma lei maravilhosa, perfeita, mas ela tem que melhorar cada vez mais, atualizar cada vez mais. O feminicídio é outra providência que defende a mulher, que protege a mulher. A medida cautelar também protetiva, também protege a mulher. Mas eu acho, Luiz, que a lei de feminicídio, apesar de ser uma lei assim, rigorosa, ela tem que ser mais rigorosa ainda. Porque o que a gente vê, Luiz, é a incidência de assassinatos de mulheres, a quantidade de mulheres assassinadas aumentou muito a incidência, muito. Então, nós temos que punir mais, penalizar mais esse agressor. E as mulheres acabem com essa mania de achar
que vai ter uma oportunidade, que o marido vai mudar ou que o seu companheiro vai mudar. Não muda. Ela precisa saber se defender. Como se defender? Recorrer à justiça, denunciar. É por isso que eu estou também cobrando delegacias de mulheres. Tá? Vou fazer, inclusive, uma ajuda com Fábio Cantarati, senador, que está cobrando mais delegacias de mulheres no Brasil, porque tem muito pouco. Importante debate. Agora, senadora, a gente falando sobre a sua priorização e a sua prioridade em relação aos direitos da mulher, antes disso, a gente pode também analisar um quadro de que há uma carência, há uma falta da participação feminina, enfim, do ponto de vista até quantitativo mesmo, na política, como se as mulheres, enfim, se resguardassem também para essa participação. Lamentavelmente, em alguns casos, a gente até observa que partidos precisam de candidatas laranjas, né, para poder preencher aquela cota, enfim, de mulheres participando. Como é que a senhora analisa isso tudo? Dá para estimular as mulheres a participação da política? Como é que a senhora fala isso a partir da sua própria experiência, hoje como senadora da República, inclusive? Nós estamos batalhando muito. Nós somos poucas, somos 12 senadoras. Mas você não imagina a força dessas mulheres. Somos 12 unidas, fortalecidas e enfrentamos. Então, a presidente, que é a líder, a nossa líder, que é Simone Tebet, nós agradecemos muito ao nosso senador Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado, que ele, do mês de março, Luiz, ele dedicou todo aos projetos das mulheres. Ele fez uma coisa que nunca tinha acontecido, é inédito no Senado. Então, nós levamos muitos projetos das mulheres. Eu ainda estou com 2 projetos meus, para exatamente sobre não é sobre a mulher, é sobre as pessoas, de modo geral, deficientes, está para ser apreciado no plenário do Senado. Então, esse mês de março, nós divulgamos a mulher, demos visibilidade à força da mulher para acabar com essa discriminação que ainda impera nos dias de hoje. E outra, oportunidade para que ela possa conquistar espaços de poder. E como ela pode conquistar espaço de poder? O partido tem que ajudar com a propaganda, ajudar com a participação efetiva, com recursos, com os mesmos direitos que os homens têm, 30% ser da mulher. Então, com o partido ajudando, sendo obrigatório, ajuda, né? E com a consciência da mulher, que tem vocação e vontade de ingressar na vida pública, ela pode ser perfeitamente a nossa representante maior, com certeza. É questão de harmonizar a oportunidade que o partido tem que dar às mulheres, reconhecer que as mulheres precisam ter espaço de poder e a própria mulher lutar para acabar com essa discriminação, enfrentar e conseguir. Senadora, falar um pouco sobre a pandemia do coronavírus nesse momento agora, né? Inclusive hoje teve sessão da CPI da Covid que busca aí no Senado Federal apontar responsabilidades para o Estado e o quadro e o cenário do combate à pandemia do coronavírus aqui no Brasil. A senhora já esteve com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, inclusive elogiou a postura ali do ministro e, ao mesmo tempo, aí no Senado se discute a responsabilidade do governo federal na quantidade de mortes, no atraso de vacinas. Qual é a sua posição hoje? A senhora não está na CPI, não é integrante aí da CPI, mas como senadora, qual é a sua posição em relação a isso? Quem tem responsabilidade na sua visão sobre o cenário da pandemia do coronavírus aqui no Brasil? É o governo federal? São os governos estaduais? São todos eles juntos? Ou a senhora acha que o cenário não é tão de caos em relação a isso? Qual é a sua leitura sobre isso? Eu acho que nós temos que apurar primeiro, ouvir como nós ouvimos Mandetta, né? Mandetta, que foi um grande ministro. Mandetta apenas, lamentavelmente, ele não teve espaço para fazer aquilo que ele queria, porque ele era contrariado permanentemente pelo presidente.
Mas Mandetta foi um grande ministro. Foi meu colega como deputado federal e eu sei da competência dele, do trabalho e do amor à causa, porque inclusive médico ele é. É como o Marcelo. Marcelo Queiroga está dando um show, eu estou gostando demais. E a bancada feminina ficou muito realizada quando ele deu a oportunidade de ter uma conversa franca com todas nós, apresentou as auxiliares dele, eu achei muito bom, porque a gente às vezes não tem a oportunidade, o ministro rodeado de mulheres técnicas, muito bom isso, foi uma grande apresentação, está mostrando para que veio. Marcelo está mostrando para que veio. Eu espero que ele não seja influenciado por outras opiniões divergentes do presidente, que acha que esses comprimidos que foram fabricados resolviam o problema do Covid. Essa é que é a verdade. Se a senhora pudesse votar lá na CPI, num relatório, a senhora diria hoje que o governo federal, o presidente Jair Bolsonaro, é responsável pelo atraso no processo de vacinação no Brasil? Ou a senhora acha que não tem ainda elementos suficientes para dizer uma coisa ou outra? Eu acho, Luiz, que independente dos depoimentos de Mandetta, do outro ministro que veio anterior a Mandetta, como é que mandou dizer que está doente e não foi, né? Estão até pedindo o atestado dele. Mas eu acho, Luiz, que isso aí está a olhos vistos. Não precisa ser integrante da comissão, não, para ver que o que houve no Brasil foi um atraso, foi um descaso, foi o ministro, o presidente, não lhe encarou com a seriedade e a gravidade que o momento requer, que o momento exigia. E aí, o atraso fez com que hoje nós estamos lutando para que aumente as vacinas e que o brasileiro seja vacinado, independente da idade. Nós queremos todos vacinados. Tá. Olha só, vou acompanhar aqui com a senadora Nilda Gondim. A gente vai para Brasília agora com o Napoleão de Castro, até convido a senadora a acompanhar a gente também. E ele vai trazer aqui os detalhes da agenda, um pouco do Congresso em relação a isso, sobretudo os detalhes da sessão da CPI da Covid, que a gente está conversando aqui com a senadora Nilda Gondim, e também falar que hoje à tarde o deputado federal Aguinaldo Ribeiro, relator da reforma tributária, vai estar entregando aí o relatório para votação. Vamos acompanhar Napoleão de Castro diretamente de Brasília. Grande abraço, Luiz. Cumprimentos a você, ao nosso telespectador. A gente volta de Brasília nesta terça-feira, aqui, Congresso Nacional, onde a gente acompanha os principais temas de hoje. Hoje, 3 sessões em nível de Congresso Nacional, Luiz. Tivemos pela manhã, por volta das 11 horas, a sessão de parlamentares na Câmara. Agora à tarde, às 16 horas, a gente tem a sessão dos parlamentares no Senado e 19 horas está previsto iniciar a sessão conjunta Senado e Câmara para apreciação de várias matérias que estão na pauta de votações no plenário Ulisses Guimarães nesta terça-feira. Hoje também o início efetivo dos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito à CPI da pandemia, que começa a ouvir ex-ministros que estiveram à frente da pasta da saúde no período desse governo do presidente Jair Bolsonaro. Começando, evidentemente, por Luiz Henrique Mandetta, que está fazendo toda uma cronologia de como a pandemia chegou no país e das primeiras providências à época que foram tomadas por ele à frente da pasta da saúde. Isso fez trazer hoje aqui para o Congresso Nacional uma movimentação muito além daquilo que nós estamos acostumados no último ano. Voltamos ao sistema antigo, Luiz, de grande movimentação em nível de Congresso Nacional. Olha, daqui a pouquinho, a partir das 15 horas, o deputado Aguinaldo Ribeiro, PP do nosso estado, entrega o relatório da reforma tributária. Ele que é o relator da matéria, ao lado do deputado Hildo Rocha, presidente da comissão na Câmara, e do senador Roberto Rocha, presidente da comissão no Senado, vão entregar o relatório de uma matéria que é cobrada pelo governo federal, pela equipe econômica, pela sociedade econômica, pela sociedade de uma forma geral, uma das reformas importantes que o governo quer ainda enfrentar este ano aqui em nível de Congresso Nacional. O relatório foi entregue e agora a matéria vai para apreciação do plenário, tanto da Câmara como também do Senado da República. São as principais informações
nesse início de tarde de momento do Senado da República em Brasília. Exclusivo para o Rede Verdade, Napoleão de Castro. Com você, Luiz. Tá aí, Napoleão, muito obrigado. Devidamente atualizados, então, com a pauta lá de Brasília. A gente retoma a nossa conversa aqui com a senadora Nilda Gondim. Ele perguntar sobre essa CPI, que o próprio Napoleão mencionou numa sessão de hoje. Ela contribui ou não para esse momento no Brasil? Porque a minha pergunta é, o Congresso está fazendo a sua parte, senadora, na sua opinião, para os brasileiros em relação à pandemia do coronavírus, ou só é uma discussão que, de certa forma, não vai levar aí a resultados práticos e soluções efetivas para a população? Olha, Luiz, eu concordo demais que essa comissão encare com seriedade e vai encarar. O presidente é um homem sério, um homem competente, foi tentado diversas vezes, foi chamada a atenção, cobranças e tudo, mas ele está mostrando para que foi. Ele foi para apurar com toda justiça, com toda presteza, sem a participação de problema político, com imparcialidade. Então, eu acredito no resultado e que o resultado apure as falhas, seja de quem for, seja do presidente, seja de um prefeito, seja de um governador, aquele que tenha falha e erro, que seja apurado e que seja punido, claro. É isso que eu espero. Tá. Senadora, vamos falar um pouco sobre política aqui na Paraíba, mas a gente vai rapidinho para um intervalo comercial. Com um minutinho a gente volta, fala de política aqui com a senadora Nilda Gondim e também a gente traz os detalhes do novo decreto aqui de João Pessoa em relação a medidas restritivas do coronavírus aqui na capital. E tem um detalhe, informação de agora. Há uma perspectiva que ainda saia uma outra informação sobre o fechamento, atenção, fechamento dos restaurantes, suspensão das atividades no domingo, no Dia das Mães. A Prefeitura de João Pessoa vai decidir isso ainda hoje à tarde, a gente acompanha isso aqui. Daqui a pouquinho a gente está de volta.